Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da série Reforma Tributária e M&A. Eu estou aqui com meu sócio Paulo Vaz, da área tributária do escritório, e nesse episódio a gente vai falar sobre o novo projeto de lei de tributação de dividendos. Paulo, quais são os pontos centrais do projeto de lei de tributação de dividendos e o que ele muda em relação ao modelo atual? Eu acho importante que a gente situe no tempo esse projeto de lei, né? Havia um projeto de lei para instituir a tributação de dividendos já no governo Bolsonaro, e quando você vê a linha do tempo no Brasil da tributação de dividendos, a gente tem até 1988 uma tributação entre 23% e 25%, de 89 até 91 nós tivemos a imposição do imposto sobre o lucro líquido, que era de 8%, que foi contestado, considerado inconstitucional ou parcialmente inconstitucional. Em 1993 a gente teve um vácuo, foi isento. Quando o Fernando Henrique assumiu o Ministério da Fazenda em 1994, já começou um movimento para reintroduzir a tributação de dividendo. Então, 1994 e 1995, a gente teve tributação de 15%, com isenção daquilo que era reinvestido, né? E a partir de 1996 até agora, a gente teve uma isenção completa, porque o governo acabou alinhando a alíquota corporativa de imposto de renda do Brasil na casa dos 34%. Pessoas jurídicas financeiras um pouco mais, mas esse é o cenário, é o background, né? É o antecedente, né? E vale falar, inclusive, que o Brasil é um dos muito poucos países que não tributam dividendos, né? Tanto que nossos clientes estrangeiros perguntam várias vezes para a gente se é verdade isso mesmo, né? Que não se tributa dividendos no país, né? Então não é que também a gente está seguindo uma prática global, né? Pelo contrário, isso é uma exceção na prática global de tributação, né? Não, e assim, a lógica da tributação do dividendo deveria ser a de incentivar o investimento, né? Mediante a isenção da parte que é reinvestida do lucro e alcançar só a parte que o acionista tira como resultado efetivo, né? Mas você não pode simplesmente implementar isso no Brasil, porque os Estados Unidos têm uma alíquota flat de imposto de renda corporativo de 21%. Tem mais 5% de imposto estadual sobre a renda. A Europa, a média é 20%, e aí os Estados Unidos tributam em 35%, a Europa, a Inglaterra vai ter uma carga, a Alemanha outra, a França outra, 28%, 30% e até um pouco mais, quando distribui o lucro. E o Brasil, ele tentou caminhar nessa direção. Mas o que aconteceu com o governo? O governo percebeu o quê? Que se ele reduzisse a alíquota corporativa para criar a tributação de 15% na distribuição, num primeiro momento ele ia ter uma queda de arrecadação. Por quê? Porque se ele isentar a distribuição dos dividendos e se ele não tributar o estoque de dividendos, porque é inconstitucional a tributação, a gente vai ter um gap de arrecadação. Vai ter um gap de arrecadação, né? E aí ele reduziu a alíquota corporativa, de onde sai o dinheiro para custear esse ato, né? Pois é. E aí o que o governo atual acabou estudando com a sua equipe econômica é um meio termo, né? É fato que no Brasil se tributa pouco a renda, né? A tributação sobre a renda financia metade do que se gasta no erário, né? E a tributação sobre consumo, a tributação sobre a renda financia 20% do erário e a tributação sobre consumo 50%. Só que essa tributação da renda, ela sofreu uma série de reveses, né, nos últimos anos por conta de idiosincrasias da legislação brasileira. Então, você pega uma empresa, por exemplo, extremamente lucrativa, de grande porte, que às vezes não tem uma carga tributária de 34%, porque uma parte relevante do lucro dela acaba sendo isenta de tributação.
justamente porque esse lucro acaba surgindo da devolução de imposto ou da não cobrança do imposto estadual, ICMS, e isso tudo desbalanceia a forma de arrecadação. Então, os pontos centrais desse projeto de lei procuram lidar com essas questões, em alguns momentos de maneira menor, em outros deixando um buraco muito grande. Então, mas como você fala, é uma jabuticaba. De novo, o Brasil plantando jabuticabas, né? Porque ao invés de seguir uma linha de reduzir um pouco a carga corporativa das empresas, como o mundo fez, e tributar bastante dividendos para todos os acionistas, como o mundo faz, a gente criou nossa jabuticaba aqui, que, por exemplo, esse projeto de lei, ele visa tributar pessoas físicas e pessoas jurídicas estrangeiras e alta renda, né? Então, não é para todo mundo também, não é para todo acionista, né? E aí, nessa estrutura, como é que você vê as holdings, por exemplo, patrimoniais, né? Elas voltam para a cena, passaram muito tempo sendo vistas como não vantajosas, né? Dado que tem um malefício grande, se elas forem vender participações societárias, pagar muito mais imposto. Como é que você vê essa volta dessas estruturas de investimento de M&A? Pois a holding pode funcionar como um catalisador de reinvestimento, né? Porque imagina, você tem uma empresa que se distribuir o dividendo, vai ser obrigada a reter 10% de imposto na fonte. Dividendos acima de um valor, né? Não é todo dividendo. De um determinado valor, né? A holding, ela pode funcionar como um catalisador, recebendo esse dividendo e reinvestindo livre de tributação. Porque pessoa jurídica para pessoa jurídica no Brasil não deveria ter a tributação. Por esse projeto de lei que está em aprovação no Senado, não tributaria. A gente tem essa situação. Né? Agora, como você falou, quem ganha mais de 50 mil reais, quem recebe mais de 50 mil reais como dividendo, vai ser alcançado por essa legislação, né, de tributação do dividendo, e a gente tem que olhar para essa legislação de olho numa outra legislação, que é a legislação que trata da tributação mínima da renda. Né? Como eu expliquei, em função de isenções de tributação de rendimentos de mercado financeiro e de capitais, a queda da arrecadação da tributação dos lucros corporativos. O fato é que a alíquota efetiva de imposto de renda da pessoa física, na cesta de rendimentos, em geral, ela é menor do que a alíquota nominal da tabela progressiva de 27,5%. O governo percebeu isso, né? E falou, como é que eu vou resolver isso? Eu vou resolver assim, eu vou tributar o dividendo, que eu sei que tem uma questão relevante. Se a pessoa física me provar que a carga somada da tributação do dividendo dela com a carga corporativa da renda da pessoa jurídica ultrapassar 34%, eu devolvo esse excedente. Se ela não conseguir comprovar, vai ser uma tributação definitiva. Então, esse projeto ele tem uma ambição de consertar algumas mazelas da legislação, mas o ideal era apagar tudo e refazer a legislação, se o governo pudesse fazer isso do jeito que era o projeto anterior, né? Você tributar quando distribuir, isentar o reinvestimento e não pretender tributar o estoque, né? Porque a gente estava discutindo até hoje aqui no escritório como reagir diante de uma legislação que diz que os lucros até 31 de dezembro de 2025, por exemplo, eles não vão ser tributados desde que você os distribua até 2028. Até a própria data, né? Então, o que vem antes, o ovo ou a galinha? A legislação anterior tinha sido concebida no sentido de provocar o interesse no reinvestimento, porque a pessoa jurídica é que é a geradora de riqueza em termos macroeconômicos, e não a pessoa física, né? Salvo raras exceções. E aí vem uma legislação que faz isso ao invés de simplesmente admitir que não dá para tributar o estoque, porque o estoque do dividendo, a legislação hoje, artigo 10 da Lei 9249, o dividendo produzido com base em balanço ou balancete, apurado de acordo com a lei comercial, ele é isento de tributação na distribuição.
Se você muda essa lei, você pode mudar para o lucro apurado em balanço na próxima. Então é muito claro isso e, infelizmente, o governo comete, na minha opinião, uma impropriedade técnica e um equívoco político, né? Ao tentar trazer essa tributação desse jeito, estimular a descapitalização das empresas. É isso que está acontecendo, né? Uma corrida do empresariado para tomar a decisão se já declara a distribuição de dividendos ainda esse ano, sendo que ele poderia, se a lei fosse mais flexível, inclusive tomar a decisão mais para frente se ele mantém o lucro lá na empresa e faz um reinvestimento. Sim. Agora está uma corrida maluca de final de ano para ver se distribui tudo agora, para tentar evitar uma tributação. Se ele mantiver para fazer o reinvestimento é um cenário, agora se ele for forçado a distribuir porque ele vai estar na dúvida, vai descapitalizar a empresa. Isso. Não, está super claro. Obrigada, Paulo. Obrigado, Renata. Bom, no próximo episódio a gente vai falar do novo modelo tributário para os negócios. Não perca!